Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Rival do Flamengo prepara a proposta oficial para fechar a contratação de Gabigol. Gabigol segue sendo falado fora do Flamengo. Um dos atacantes mais badalados do futebol brasileiro, o camisa 10 não faz uma boa temporada e deve ser negociado. Na atual temporada, o jogador segue sem muito prestígio com o técnico Tite. Reserva de Pedro Gabriel Barbosa soma 9 jogos disputados com 2 gols marcados. O contrato do astro se encerra no fim do ano e a partir de julho, Gabi já pode firmar um pré-acordo com qualquer outra equipe. O jornal O Globo, inclusive, já fala sobre uma venda. De acordo com a fonte, membros da diretoria do Flamengo já admitem que querem lucrar com a venda do atacante até o meio do ano. Neste momento, a renovação é vista como inviável. Apesar da prioridade do Flamengo ser uma saída para o exterior, o Corinthians segue de olho. Ainda de acordo com a publicação, o Timão aguarda a movimentação do time carioca para fazer uma nova proposta. Vale relembrar ainda que, no início do ano, Gabi já havia sido bastante falado no time de Itaquera. Entretanto, as partes não conseguiram fechar um acordo, o que pode mudar. O principal motivo da iminente saída é os altos valores pedidos pelo jogador para a renovação. Além disso, o Flamengo entende que sem protagonismo, Gabi pode não ser uma boa opção para o elenco. Mas, enquanto isso, o atleta de 27 anos segue no Rio de Janeiro. Ele que nestes últimos dias também vem sendo fortemente especulado no tradicional Real Betis, da Espanha. Mercado da bola. Tite inicia conversas e já deu sinal verde para mais 2 chegadas no Flamengo. O Flamengo ainda segue de olho nas oportunidades do mercado da bola para poder se reforçar para o restante da temporada do futebol brasileiro. Léo Ortiz é um dos desejos do clube. Faltam apenas 9 dias para o fechamento da janela de transferências, e a diretoria vai até São Paulo para reforçar o interesse na contratação do zagueiro do Red Bull Bragantino e resolver a negociação. Vale lembrar que a pedida inicial é de mais de 10 milhões de euros feita pela equipe do Massa Bruta, o que dificultou as conversas. Porém, mesmo com um alvo na mesa, o técnico Tite também tem outros planos. O treinador vem conversando com mais frequência com a diretoria, abordando o planejamento e a manutenção do elenco do Flamengo, segundo o jornalista Léo José. Entre as principais carências do elenco, o treinador seguiu reforçando a necessidade de contratar um zagueiro e também um ponta-direita. Além do interesse no setor defensivo, com Léo Ortiz na mira, o nome de Ângelo, por exemplo, chegou a ser pauta no clube e avaliado positivamente, mas naquele momento, Tite colocou Luiz Henrique, que fechou com o Botafogo, como alvo principal. Tite tem como objetivo à frente da equipe elevar o nível da competitividade interna no elenco rubro-negro. Vale lembrar que a janela de transferências do começo do ano fecha no dia 7 de março. Flamengo avança e encaminha renovação com Igor Jesus até 2027. Foram apenas 3 partidas no ano e Igor Jesus conseguiu convencer os dirigentes do Flamengo. O portal Gol informa nesta quarta-feira 28 que o mais querido encaminhou a renovação com o jovem de 20 anos. O jornalista Thiago Fernandes informou que as negociações estão avançadas da diretoria rubro-negra com Igor. O novo contrato deve ser assinado até dezembro de 2027. A expectativa é que o Mengão anuncie o acordo nas próximas semanas. Igor Jesus e seu staff deram um sinal positivo, o que significa também que terá um aumento salarial significativo. Com o problema de saúde de Gerson, que precisará passar por cirurgia para tratar um quadro de hidronefrose com infecção renal, Igor foi o escolhido por Tite para assumir o setor. E tem dado muito certo. Gerson vai perder o restante do campeonato carioca, o que originou mais chances a Igor Jesus. Nem mesmo Thiago Maia e Alan têm tido vantagem sobre o meio-campista. Como já noticiado o Bolavip Brasil anteriormente, o Flamengo recebeu consultas para vender o jogador na janela do começo de ano. Com multa rescisória de 50 milhões de euros, 270 milhões de reais na cotação atual, o volante foi mantido por Marcos Braz e Bruno Spindel. O atleta também está se sentindo muito bem na atual fase e prioriza fazer história no clube do coração. Seu atual vínculo no CT Ninho do Urubu expira somente ao final da temporada de 2025. Após passagens pelas divisões de base do Mengão, Igor chegou ao elenco profissional em meio à caótica temporada passada. Somente em 2023, o CRF teve Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite como treinadores. Em 2024, Igor Jesus já soma uma assistência no Mengão. A tendência é que ela seja mantida no fim de semana em partida contra o Madureira pela Taça Guanabara.
Vale reforçar que o Flamengo já está com vaga assegurada na semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca, e boa parte da atual fase do time de Tite é trazida pelo camisa 48. No clássico contra o Fluminense na rodada passada do estadual, Igor entrou na vaga de La Cruz, principal contratação do CRF no ano. Já são 182 minutos em campo pelo mais querido até aqui. Igor tem atuado como segundo homem do meio de campo de Tite. Assim como de La Cruz tem qualidade no passe, na condução da bola e chega com o fator surpresa na área adversária. Futuro de Tite vira assunto no Flamengo e decisão tem data para ser tomada. O Flamengo iniciou o ano fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos, onde participou de 2 amistosos. De volta ao Brasil, a meta era enfileirar uma sequência de vitórias e assumir a liderança do Carioca. E isso aconteceu. Contando os amistosos, são 12 jogos no ano e 8 vitórias, além de 4 empates. O time comandado por Tite não sabe o que é ser derrotado em 2024. No último fim de semana, inclusive bateu o Fluminense no Maracanã. Em uma espécie de final antecipada da Taça Guanabara, Fla e Flu se enfrentaram no Maracá com um público de 55.401 presentes. Com gols de Pedro e Everton Cebolinha, o Mengão levou a melhor. Com o resultado, além de se isolar na liderança com 24 pontos, ainda impediu o rival, que está na vice-liderança, de pontuar na rodada. Agora são 3 pontos de diferença para os comandados de Fernando Diniz. Se já era difícil ser técnico do Flamengo antes de 2019, o pós-Jorge Jesus se tornou um verdadeiro terror para quem teve a oportunidade de assumir o Mengão, e com Tite não está sendo diferente. Mesmo com os resultados positivos e nenhuma derrota, a nação ainda quer aquele futebol que empolga, envolve o adversário e faz jus ao elenco de alto nível que a diretoria vem montando nos últimos anos. Depois da Copa do Mundo de 2022, Tite ficou afastado do mundo da bola e seu foco era assumir uma equipe na Europa. Sem proposta ou portas abertas em clubes do primeiro escalão, o treinador aceitou voltar ao Brasil, com a missão de conquistar títulos para limpar a imagem que ficou de 2023, quando o rubro-negro não levantou nenhuma taça. O gaúcho de 62 anos assinou com o mais querido até o fim de 2024. Faltando pouco mais de 3 meses para o meio do ano, já é colocada em pauta uma permanência ou saída de Tite em dezembro. No entanto, pessoas de dentro do clube afirmam que o assunto sequer é discutido no momento. É cedo. Libertadores e Brasileiro nem começaram ainda, disse uma fonte ao jornalista Léo José. Dentro desse cenário, é possível que as conversas nesse sentido devam ocorrer a partir do segundo semestre. Conquistar o Campeonato Carioca é considerado uma obrigação para o elenco mais caro do país. Além disso, o Brasileirão seria o grande desafio e a Libertadores a coroação do trabalho que vem sendo feito. No próximo sábado 2, o Flamengo de Tite entra em campo mais uma vez em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Carioca contra o Madureira, às 16 horas, no Maracanã. Da Itália para o Flamengo, nova contratação. Meio-campista decide assinar com o Mengão de Tite. A contratação de Léo Ortiz virou uma verdadeira novela. Marcos Braz foi até São Paulo para tentar fechar a contratação, se reuniu com os dirigentes do Red Bull Bragantino e sinalizou que o CRF topa melhorar a oferta. Tudo depende, claro, do Bragantino abaixar a pedida. A direção flamenguista insiste por Ortiz porque é um pedido exclusivamente do técnico Tite, que deseja contar com ele a qualquer custo. O comandante entende que o defensor tem todas as credenciais de alto nível que um jogador da posição precisa. Se posiciona muito bem, é bom na bola parada e, principalmente, sabe sair jogando com enorme facilidade. É claro que Léo Pereira e Fabrício Bruno estão dando conta do recado. A dupla vem fazendo ótimos jogos e ainda tem o Davi Luiz, mas o Fla, na visão do Tite, precisa de mais um zagueiro. Além de um defensor, o CRF pode contratar mais 1 ou 2 reforços e um meio-campista da Europa foi oferecido ao mais querido, Nathan Nades, uruguaio que está de saída do Cagliari da Itália. Ele tem 28 anos e seu contrato com o clube italiano se encerra no meio deste ano. Salvo uma reviravolta, o vínculo não será renovado. As informações são do portal especializado em notícias do Flamengo, Flaweb. De acordo com o Transfermarkt, Nathan Nades está avaliado em 5 milhões de euros, 26,9 milhões de reais. Além de volante, o uruguaio também já atuou de lateral direito, posição que nitidamente o Mengo precisa de reforços. O jogador já atuou no Boca Juniors e Peñarol. Seu ponto forte é a marcação. Tem ótimo passe e seu físico também sempre foi uma das características fortes.
Seria uma bela contratação para o mais querido. Desde a saída de João Gomes que o Flamengo não tem um jogador de pegada que seja intenso. Thiago Maia não é esse atleta, Pulgar também não e Alan não consegue ter sequência desde que chegou do Atlético Mineiro. Igor Jesus, que está renovando seu contrato, fez bons jogos no Campeonato Carioca e mostrou para Tite que pode ser bastante útil. A nação gostou dos jogos do garoto e aprovou seu desempenho. Com Nathan Nades batendo na porta do Flamengo, o clube tem tudo para contratá-lo se o jogador for aprovado por Tite. Seria uma contratação nos últimos dias da janela de transferências que fecha em março. Tudo depende da resposta rubro-negra. O uruguaio é muito bom jogador e poderia ser o novo parça de Arrascaeta, que já tem os compatriotas Varela e de la Cruz, além do argentino Rossi, goleiro titular do CRF. E você, torcedor? O que você acha da situação de Léo Ortiz? Deixe a sua opinião nos comentários.